Glória a Deus, podeis assentar. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para você que está conosco aqui na igreja, para você que está nos acompanhando através da internet, que o Senhor te alcance com graça e misericórdia, que a tua casa ela se torne uma extensão da igreja. Nós sempre declaramos aqui que a Igreja Batista Filadélfia, ela não é um lugar para você frequentar, mas é uma família realmente para você pertencer, né? Que você se sinta muito à vontade no nosso meio, para adorar o Senhor junto conosco, amém? Eu creio que o Senhor tem propósito com todas as coisas. Nós estamos numa jornada com propósitos. Nós estamos vivendo 40 dias, onde nós temos buscado e ansiado por coisas novas, e nós cremos nisso, que são 40 dias para nós vivermos algo novo. Hoje nós estamos no 6º dia, né, da nossa busca, da nossa campanha, desse tempo, né, de consagração ao Senhor, de palavra. E eu creio que o Senhor ele tem cuidado das nossas vidas, e Ele está se revelando a cada dia a todos nós, né? Que se você ainda não está participando desses 40 dias, se coloque num desafio diante do Senhor realmente, para participar junto conosco, porque eu creio tudo aquilo que o Senhor ele está nos ensinando, Ele está nos preparando para nós vivermos algo novo. Ele está preparando o nosso coração para isso. Esse tempo que nós vivemos hoje, ele parece um tempo difícil, um tempo trabalhoso, e realmente as coisas elas estão de certa forma assim, mas também são tempos de preparação para algo novo da parte do Senhor para as nossas vidas. Então que o nosso coração esteja realmente preparado para isso. Então se você ainda não entrou nos 40 dias, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você receber as palavras. Nós estamos consagrando nesses primeiros 10 dias os doces e as sobremesas, e cada 10 dias nós estaremos mudando, né, a nossa consagração ao Senhor. Então que você possa realmente estar conosco nesse propósito. Nós estamos falando de uma série muito especial aos domingos, que a série é a igreja que nós queremos ser. Hoje em especial nós estaremos falando diretamente a respeito do nosso 6º dia, né? Nos nossos 40 dias, a mensagem do nosso 6º dia, ela tem realmente tudo a ver com aquilo que nós temos buscado e queremos ser como igreja. E aí o tema para nós, realmente nós meditarmos nessa noite, é uma igreja preparada para compartilhar Cristo. Essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja preparada para compartilhar Cristo, para realmente anunciar. O texto para nós lermos está lá em Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 17, é a oração do Senhor Jesus, é uma oração que Ele faz, intercessória. Praticamente todo o capítulo 17, ele fala sobre essa oração, onde Jesus ele apresenta diante do Pai os seus discípulos, ele fala sobre o seu propósito, ele intercede pelos discípulos, ele intercede por nós e dá direção para a igreja. Então a gente vai compartilhar aqui de uma parte dessa oração, a qual nós estaremos usando para nós meditarmos aqui nessa noite. E a partir do versículo 17, o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Curve a sua cabeça por um instante, estaremos fazendo mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque cremos que o Senhor preparou esse momento, esse tempo, para nós estarmos aqui reunidos como igreja, como família. Diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê graça, para que tudo aquilo que venhamos a compartilhar, Senhor, e que essa meditação, Senhor, do nosso coração, ela possa, Senhor, produzir frutos, ela possa realmente trazer conselhos e trazer direção para as nossas vidas. Nós pedimos a bênção, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos o mover do Senhor, Pai, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos um texto desse e percebemos que o Senhor Jesus, Ele intercede pelos seus discípulos e intercede por nós, porque Ele diz que não é só sobre aqueles, mas sobre aqueles que viriam. E eu creio que hoje nós estamos aqui reunidos porque nós somos alcançados por essa oração do Senhor Jesus. A oração do Senhor Jesus, ela veio de encontro às nossas vidas, para mudar a nossa história. Quando a gente fala de igreja, nós falamos de um corpo que é constituído, por cada um de nós. Nós somos parte desse corpo que é a igreja de Cristo. E quando a gente pensa na igreja, a gente pensa nisso também. Como pessoas individuais, nós somos a igreja de Cristo. E aí tem uma pergunta, que eu queria que você meditasse nessa noite. Que tipo de igreja temos edificado com as nossas vidas? Que tipo de igreja que nós temos realmente produzido através realmente daquilo que nós temos aprendido do Senhor? O desafio para nós hoje é que nós sejamos uma igreja que compartilha a Cristo, que realmente leva Cristo a todos aqueles que precisam ouvir a respeito do Evangelho. Que estejamos preparados para isso. Mas como que nós temos edificado essa igreja? Nós vivemos realmente tempos que são desafiadores. São tempos que nós sabemos que as Escrituras, elas nos dizem que são tempos trabalhosos, onde o amor de muitos esfria. Nós sabemos que o tempo que nós vivemos também está cheio de incertezas. Mas mesmo diante de tempos assim tão desafiadores, nós também vamos perceber que são tempos onde o Senhor tem concedido ao seu povo ricas oportunidades de transformação, de mudança, de fruto. Há muita coisa acontecendo em meio a esse tempo que vivemos. Nós estamos realmente entrando numa nova estação, a gente pode chamar isso. É uma estação nova da parte de Deus para as nossas vidas, é um tempo novo da parte de Deus para as nossas vidas como igreja. E eu gostaria que você cresce nisso, que nós estamos entrando nesse novo tempo. Tem uma frase que diz assim, que os tempos mudam e nós mudamos com ele. E isso deve ser realmente uma realidade nas nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para isso. As realidades que Deus, Ele está permitindo para nós como igreja, ou o que Ele está nos permitindo como família, o que Ele está nos permitindo em relação ao nosso trabalho, aquilo que a nossa convivência. Muitas coisas estão mudando, muitas coisas estão se transformando, e nós realmente precisamos mudar junto, mas mudar para melhor, se transformar para o novo de Deus. Então eu creio que a gente vai realmente entrar aqui num propósito de uma novidade da parte de Deus. A igreja que nós queremos ser, ela também é uma igreja redentora, porque ela realmente recebeu a redenção. E quando a gente fala de redenção, é realmente sermos libertos da escravidão. E a escravidão é a escravidão do pecado. A igreja redentora é a igreja liberta. É aquela igreja que se livrou das correntes, das amarras do pecado. E que pode viver uma paz com Deus. Pode ter um relacionamento real com o Senhor. Essa é a igreja
redentora. E nós devemos também levar essa mensagem redentora para as pessoas, que é a libertação delas no poder de Jesus Cristo, Senhor, aquele que nos salvou. Então a gente tem um propósito muito grande com as nossas vidas, e que estejamos realmente preparados para isso, para viver algo novo. E para que você esteja realmente preparado, tanto você como eu, nós precisamos nos preparar para isso, todos os dias. Nós precisamos realmente entender algumas coisas a respeito daquilo que é nossa realidade, né? Como cristão, né? Como pessoas que caminham com Deus. Existem algumas realidades que precisam estar muito claras no nosso coração. E tem tudo a ver com o nosso dia 6, nos 40 dias, quando a gente fala sobre isso. Algumas coisas que são importantes. A primeira delas que eu queria trazer para você nessa noite é que você tem um inimigo número 1. E a gente não pode esquecer disso. Que nós temos um inimigo, e esse inimigo é o número 1. É o principal inimigo do homem. E a gente não pode realmente passar desapercebido ou achar que não, porque é uma realidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando a gente lê essa palavra de Pedro, há aqui uma ilustração, né, a respeito do inimigo das nossas vidas, o inimigo número 1. E nem tudo que nós fazemos realmente é culpa do diabo, porque tem muita coisa que nós acabamos tendo como consequência, que são atitudes nossas, né? São decisões nossas, são coisas impensadas nossas. Mas a gente não pode negar o fato de que realmente uma tarefa do inimigo é matar, roubar e destruir. Isso é algo que já é parte dele, né? Já é um propósito dele. E para isso, ele vai usar realmente, muitas vezes, os nossos desejos naturais. Quando a gente lê esse texto de Pedro, a gente percebe que ele faz aqui uma comparação com um leão, né? Um leão que está andando em derredor, buscando a quem possa tragar. E se nós pensarmos um pouquinho a respeito dessa ilustração, nós vamos perceber algo que é muito interessante, que nesse mundo do leão, né, nesse mundo da selva, o leão realmente ele tem um olhar voltado para suas presas, no sentido daqueles que realmente ele olha ali naquele grupo e ele vê que esse animal ou ele está doente, ou ele está afastado do grupo, né, ou ele está meio distraído, não é? Essa é a presa, né? E o texto ele fala que nós precisamos estarmos sóbrios, sede sóbrios, quer dizer, nós não podemos ser presa, e nem presa fácil, né, para esse inimigo que ataca. Então, como conselho da parte do Senhor para as nossas vidas, durante períodos de sofrimento ou de fraqueza, nós precisamos realmente procurar apoio em outros cristãos, em outras pessoas, né, que tenham a mesma fé, que possam nos aconselhar, que possam nos ajudar a caminhar juntos, para que a gente esteja em grupo e nunca isolado. Muitas vezes, nesses momentos de fraqueza ou de sofrimento, a tendência, muitas vezes natural, é se afastar, é se distanciar, não é? Só que isso não é bom, porque existe um inimigo número 1, e esse inimigo número 1 nosso, ele está procurando realmente aqueles que estão se afastando, que estão se isolando. Então, para nós realmente estarmos preparados, para nós anunciarmos a Cristo, nós precisamos entender que isso é uma realidade que está à nossa volta. Esse inimigo também ele usa das fraquezas do homem, ele usa de seus pontos, que nós podemos chamar de pontos de vulnerabilidade do homem. Por quê?
um outro texto que eu queria compartilhar é o texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. A partir do versículo 24, ali há uma palavra do Senhor Jesus. E ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? A vida é muito mais do que isso. A vida ela é muito mais do que as nossas necessidades. A vida é muito mais do que aquilo que nós ansiamos e desejamos de forma natural. A vida é muito mais do que isso, né? Existe uma vida que é uma vida espiritual, existe uma vida que é a vida eterna. Então a gente tem muito mais do que isso. E aqui o Senhor Jesus está falando: olha, tome cuidado, porque não dá para você servir os dois. Existem efeitos, e a gente pode chamar que são efeitos muito maléficos, quando há uma preocupação exagerada, ela produz isso. E eu queria que você entendesse que essa preocupação ela é bem diferente de precaução, porque a Bíblia nos chama a sermos prudentes, e realmente a precaução ela faz parte da prudência. Mas quando a gente pensa na preocupação, ou na ansiedade, ou naquela dimensão de desejos, de vontades, que muitas vezes estão tão assim, grandes, tão avolumadas assim no nosso coração, na nossa mente, que a gente não consegue enxergar mais nada a não ser isso. E aí a gente percebe que nós podemos entrar num campo que nós chamamos de ansiedade. E na ansiedade é um campo muito perigoso, porque nós estamos indo contra algo que Deus, Ele já prometeu prover. Porque Deus, Ele dá aos seus, até enquanto dormem. Mas se a gente não perceber isso, a ansiedade ela domina tanto o coração, que a gente vai realmente perdendo a direção certa na vida. E aí, nesse texto de Jesus, a gente vê que ele compara, ele personifica esse mamon, é a riqueza, a palavra aí, né, que está interligada com ganância, com desejos de riqueza e assim por diante. Mas nesse texto, Jesus ele personifica a riqueza como se ela fosse uma pessoa a ser servida e não um objeto. E quando ela realmente se torna Senhor ou um Deus na vida de alguém, ela acaba levando essas pessoas para bem longe de Deus. E eu chamo isso de sutilezas. E as sutilezas, elas também são armas do inimigo que podem nos afastar de Deus. Então, eu queria que isso ficasse muito claro no teu coração, para você que é a igreja do Senhor, que crê em Jesus e que sabe que existe aí uma mensagem poderosa de Cristo para ser compartilhada e que a gente precisa estar preparado. Não ignore os ardis do inimigo, não ignore essas sutilezas aonde realmente o nosso inimigo ele vai preparar para tentar nos desviar daquilo que Deus ele nos criou para ser. Então, toma cuidado. Mas uma outra verdade muito grande que nós ouvimos hoje no nosso devocional, aonde também nós sabemos que a nossa batalha ela já está ganha. E eu queria que você também entendesse isso, que a batalha ela já foi vencida, e ela foi vencida na cruz. Então a vitória ela já foi conquistada. Romanos 8, do versículo 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação
contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos uma vitória, e essa vitória está em Cristo, na cruz, no sacrifício de Jesus. Então, a gente precisa realmente entender que essa batalha, ela já está ganha. O que a gente não pode perder é a direção. A gente não pode perder o foco. Mas a batalha, ela já está ganha. Essa vitória, ela já foi conquistada. Eu não sei se você já pensou em algum momento que a salvação para você seria algo impossível, algo inalcançável, né? Algo que, por você achar que você de repente não é bom bastante para ter isso. Eu não sei se já chegou em algum momento um sentimento desse no seu coração, mas eu queria dizer para você nessa noite que Deus, mediante a palavra que nós lemos, Deus, Ele ofereceu o seu Filho por nós. Por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, o nós diz respeito a todos, porque Deus, Ele ofereceu o seu Filho por todos. Cristo deu a vida por você. Cristo deu a vida por mim. E isso é maravilhoso demais, a gente conseguir compreender o tamanho desse amor de Jesus, o amor de Deus por nós, de sacrifício e de nos alcançar. E para isso a gente precisa compreender que não importa quem somos, nem o que venha a acontecer, nós nunca seremos separados desse amor, porque essa é a vitória da cruz. O amor de Deus, ele está acessível a todo aquele que crê, porque aquele que crê, ele entende que Jesus pagou a dívida pelo nosso pecado, e essa dívida ela foi paga uma vez por todas, e aí mediante o nosso arrependimento, nós nos achegamos a isso, a algo tão maravilhoso, que agora nós precisamos nos apropriar. É essa a verdade de Deus, que nós precisamos nos apropriar dela, mediante a fé, pelo arrependimento. O arrependimento é nós fazermos uma nova direção para a nossa vida. Quando a gente fala assim, olha, eu me arrependi. Eu me arrependi do quê? Eu me arrependi de ir por essa direção, agora eu quero ir por essa. Eu tomei outra decisão. Outrora eu estava indo por um destino incerto, algo que o meu coração me guiava. Mas a hora que eu contemplei a cruz, quando eu entendi tudo aquilo que Jesus fez, o amor dele por mim, eu me arrependi de tudo aquilo que eu era, e eu decidi seguir em direção à cruz. Isso é maravilhoso, e isso tem a ver com arrependimento. A culpa, ela foi levada por Jesus na cruz do Calvário, e apesar de nós continuarmos pecadores, hoje nós somos livres da culpa, da condenação, pelo sangue precioso de Jesus. Nós podemos muitas vezes nos abater, nós podemos muitas vezes, diante das circunstâncias, ou outrora, nós estávamos prostrados, escravizados pelo pecado, e havia sobre nós um peso de culpa, que nos prendia, que nos pesava, que não deixava com que nós pudéssemos nos levantar. Mas quando Jesus, ele vai à cruz, ele se entrega em sacrifício, ele remove essa culpa, esse peso, ele é removido. E hoje, pela graça de Jesus, nós podemos nos levantar, nós podemos recomeçar, nós podemos continuar seguindo em direção à cruz,
porque o peso da culpa, ele não está mais sobre as nossas vidas, porque o sangue de Cristo, ele foi derramado para perdão dos nossos pecados. Não temos mais a culpa, podemos seguir adiante, podemos confiar no Senhor. Conscientize-se de que seu poder vem do Pai. Creia nisso. Se existe uma vontade, se existe uma força, se existe uma autoridade, essa é concedida pelo Pai. É Ele que concede. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele faz uma ilustração muito interessante para nós, igreja. E ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. E ele continua: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sem Ele, nada podereis fazer. É do nosso relacionamento com Deus que vem toda a nossa capacidade e autoridade espiritual. Se nós queremos realmente vencer e seguir adiante, nós precisamos realmente nos relacionar com Deus. Nós precisamos estarmos ligados intimamente a essa videira que traz vida, que traz autoridade e poder. Quando nós falamos de sermos ligados em Cristo, existem algumas verdades que eu creio que a gente precisa realmente viver elas na nossa vida cristã. Estar em Cristo significa crer que Ele é o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos ligados na videira e nós realmente compartilhamos com Cristo desse relacionamento, é porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus, amém? Você crê nisso? Você está ligado na videira porque você crê no Filho de Deus, e isso é maravilhoso. Nós, quando estamos ligados na videira, um dos sinais, desse fluir de Deus, é que nós o recebemos como Senhor e Salvador nosso. Ele faz parte do nosso ser, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós fazemos a vontade dEle, ouvimos o que Ele diz, nós continuamos a crer nas boas novas. As boas novas, elas chegaram, nós recebemos as boas novas. As boas novas, elas começaram lá na manjedoura, quando os anjos, eles proclamaram, aí eles falaram para os pastores, eles deram boas novas de paz, eles falaram: olha, o Salvador de vocês, Ele nasceu, a estrela ali estava indicando o caminho. Quando a gente começa a ouvir as boas novas de salvação, a gente precisa entender que a gente tem que continuar a crer nisso. Porque, como eu disse aqui no começo, os tempos são trabalhosos, são difíceis. Mas a igreja, ela continua. Porque a igreja, ela é nutrida, ela é direcionada, ela é fortalecida, ela é firmada nas boas novas de salvação. E as boas novas de salvação dizem respeito a Cristo. Então a gente continua a crer nas boas novas. E também nós nos relacionamos em amor com os demais cristãos. Porque a seiva, ela traz sobre nós também um amor que nós chamamos de ágape. E esse amor ágape, ele é derramado sobre o nosso coração. E aí nós podemos viver como família. Apesar de não termos nascido na mesma família sanguínea, família biológica, mas hoje nós pertencemos a uma família de Deus, uma família do Senhor. E aí essa comunhão, esse relacionamento de amor,
ele é real. Porque estamos ligados na videira. E de lá vem todo o poder que nós precisamos para vencer. Seus fracassos não são definitivos. Uau! Glória a Deus por isso, né? É bom demais ouvir isso. Fracassos não definitivos. Sabe por quê? Algumas pessoas dizem assim: errou, sem chance, acabou, não tem mais, já era, perdeu, nunca mais. Mas quando nós falamos a respeito do nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com Jesus, nós vamos entender que fracassos não são definitivos. Texto que eu queria ler com vocês, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, amém? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é a condição para ser filho? Primeiro, todos que o receberam, ele deu poder para serem filhos. A quem? Àqueles que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, não é biológico isso, mas de Deus. É algo espiritual. Hoje não tem mais órfãos. Aqueles que creem em Jesus são filhos. E o sentimento é de filho, filho amado. Filho amado erra. Filho amado pode ter momentos onde ele falha. Você, como filho, já errou alguma vez? Você já falhou alguma vez? E por isso deixou de ser filho? Perdeu? Não é mais filho? Você continua sendo filho, porque filho é filho. Deus, ele tem conosco uma paternidade e nós precisamos realmente caminhar por ela. A verdade é que nós todos estamos sujeitos a falhar, mas não deixamos jamais de sermos filhos de Deus. Há um caminho, como eu já disse aqui antes, através de arrependimento, de confissão, de caminhada em direção à cruz, aonde nós somos novamente, nós podemos recomeçar, nós podemos nos levantar e nós podemos seguir adiante, porque Deus, ele continua e nós realmente somos alvo do seu amor. Nós muitas vezes inibimos a ação do Espírito Santo por conta de algumas falhas, de fraquezas, de coisas que acontecem, mas não deixamos de ser filhos. Eu, quando falo isso, eu me lembro muito da história do filho pródigo, que quando ele pede toda a sua herança, ele destrata o seu pai, ele o trata como morto, pede a parte da herança, vai, desfruta de toda a herança, gasta todo aquilo que era direito dele, vive uma vida ali difícil, e quando ele está numa situação mesmo no fundo do poço, ele lembra do pai, e ele lembra de como ele vivia lá. Nós olhando do outro lado dessa, como se fosse uma corda, né? Na outra ponta, nós vemos um pai que ama, um pai que está lá esperando o filho voltar. Que todo dia vai lá e fica lá esperando, ver se o filho está voltando. E aí a gente vê um filho que se levanta e fala: eu vou voltar para o meu pai. E aí quando ele vai chegando e o pai vê o filho, ele não espera o filho chegar, ele corre e abraça o seu filho e o recebe com amor. E o trata como jornaleiro, empregado? Não, como filho. Esse é o meu filho. Ele estava morto, mas agora ele está vivo. Ele põe um anel no dedo do seu filho e faz uma festa. Esse é o pai que ama, o filho que retorna, o filho que se arrepende e que volta-se para ele. Eu estou apontando muito para a cruz, porque a cruz para nós ela tem um significado muito importante.
que a gente precisa realmente guardar no nosso coração. Essa noite é noite de ceia, então eu creio que a mensagem ela é muito poderosa para nos lembrar disso. O fracasso ele é ruim, é de se envergonhar, é uma experiência horrível quando a gente erra, quando a gente fracassa em algo. Mas também nós precisamos perceber que os maiores sucessos espirituais, eles podem surgir em meio a um fracasso. Nós ouvimos isso numa quarta-feira aqui, falando a respeito de Davi. Nós cremos que o fracasso, ele pode, a partir dele, fazer com que a gente recomece e possa fazer realmente algo novo. Charles Spurgeon, ele é considerado, ele já não é mais vivo, mas ele era considerado o príncipe dos pregadores no seu tempo. E em uma das suas frases, ele disse assim: eu aprendi a beijar a onda que me jogara de encontro à rocha eterna. Eu aprendi a beijar a onda que me joga à rocha eterna. E do que ele estava falando? A sua vida, ela teve muitos momentos de dificuldade. Ele teve muitos momentos difíceis. E as ondas, para ele, elas significavam dificuldades, elas significavam fracassos, elas significavam circunstâncias, desafios, mágoas. E ele disse o quê? Que ele recebia, de uma certa forma, essas ondas com uma certa alegria, porque ele sabia que tudo isso estava o jogando de encontro à rocha eterna, que é Cristo. Então, os momentos difíceis de fraqueza, eles estavam fazendo com que ele pudesse ser lançado diante de Jesus. E eu falo para você, como nós vemos isso acontecer. Como nós vemos momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos de fracasso, fazendo com que, como um bom professor, paciencioso, ensinando ao caminho para a rocha eterna. E a gente poder, por exemplo, numa visita, num hospital, ir consolar e sair consolado. Porque a onda está jogando à rocha eterna. Isso é maravilhoso. Então a gente pode realmente aprender com isso. Fracasso não é o fim de tudo. Você é filho. O fracasso pode ser o maior e mais paciente professor. São as oportunidades para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E isso é bom. Então aprenda com isso. Isaías capítulo 1, versículo 18 em diante diz assim: vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O Senhor, Ele abre uma porta para todos nós. Então, entenda que seus fracassos, eles não são definitivos, se você olhar na direção certa. Porque Ele pode te levar a um relacionamento profundo com o Senhor. E isso é importante para a gente poder estar preparado para compartilhar Cristo. Seu futuro, ele pode ser de vitória. E a gente crê nisso. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E aí ele continua. E tudo isso
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que acontece aqui? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, nova criatura é. E a nova criatura, o que acontece? O passado passou, e eis que tudo se fez novo. E aí a gente entende que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, porque muitas vezes as pessoas elas param no seu passado, elas param na história triste, e nós não devemos viver do passado, que escraviza e que inibe o nosso agir. Nós devemos olhar sim, para frente. Olhe para frente. O que eu faço com o passado? Entrega ele para o Senhor, porque o Senhor sabe cuidar de passado. O Senhor, Ele é expert em cuidar de passado. Nós não conseguimos lidar com passados. Muitas vezes os passados da nossa vida, eles nos atrapalham. E nós precisamos pegar tudo isso, como se fosse uma sacola, como se fosse um pacote, e falar: Senhor, eu não sei administrar isso, eu não sei guardar isso, isso me faz mal. Eu quero que o Senhor guarde isso, eu quero que o Senhor administre isso. E aí eu vou olhar para o novo, eu vou olhar para frente, e eu vou seguir adiante, porque Deus tem algo novo para as nossas vidas. Amém? Eu creio nisso. Nós estamos buscando porque cremos que Deus tem algo novo para nós. Aqueles que estão em Cristo, eles não enxergam mais o mundo da mesma forma. Não dá mais para a gente olhar para o mundo da mesma forma. Há um futuro melhor. E o Espírito Santo, Ele nos guia nesse futuro. Há um futuro melhor, há uma história melhor aí, a ser escrita. Com Ele nós temos uma outra compreensão a respeito primeiro de Cristo. Porque Jesus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. É Ele que muda a nossa história. Então nós temos uma compreensão real do que Cristo é para nós. Ele hoje, para aquele que crê, Ele é vida, Ele é paz, Ele é direção, Ele é libertação. É Ele que tira todo o peso do pecado, é Ele que tira toda aquela condenação que estava sobre as nossas vidas. Nós vemos Jesus de outra forma. Quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos pessoas que carecem do Senhor, que carecem dessa graça, que muitas vezes estão aprisionadas em pecados e que precisam conhecer o Salvador. E eu preciso realmente falar isso para elas, que dá realmente para viver diferente, dá para viver melhor, dá para viver uma nova história. E quando eu olho para o mundo, eu o vejo de outra forma também. E aí eu venço o mamon, que nós falamos lá no começo, porque eu olho para esse mundo e eu sei que ele é muito passageiro, que ele passa muito rápido, é um conto ligeiro. E mais importante para mim do que essa vida é a vida eterna, a eternidade que eu tenho com Deus. Mas eu não ignoro esse mundo. Eu vivo nesse mundo, e realmente devemos viver nesse mundo, de uma outra forma. Não mais aprisionados por Ele, mas podendo realmente viver a graça de Deus, de tal forma que esse mundo ele não está nos prendendo. A nossa raiz, ela não está aqui nessa terra não. Nós somos passageiros. A nossa raiz, ela está firmada nos céus, naquilo que Deus preparou para todos nós, é lá. Lá é o nosso lugar. Mas aqui, nós passamos, e passamos debaixo do cuidado dele sempre. Então, essa visão muda. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo fala dessa reconciliação. Ele continua, o texto que nós estávamos lendo. Diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos
embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque Deus tem um plano melhor. Chega de inimizade. A inimizade do pecado, da transgressão, ela ficou para trás. E hoje nós estamos vivendo algo novo. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E somos ministros da reconciliação. Estamos sendo preparados para isso. Então, viva essa verdade. Tenha essa compreensão. Que seja o centro, que seja a perspectiva de vida nossa hoje. Saber que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas e que nós também somos canais para que realmente outras pessoas o conheçam de verdade. Eis que tudo se fez novo. Somos transportados de uma velha realidade, triste demais, sem expectativa, sem esperança, cheia de dores, cheia de aflições, cheia de questionamentos e tantas outras coisas, e somos transportados para uma nova realidade, onde Deus, Ele reina, Ele é soberano, e Ele trabalha o nosso coração, e Ele traz para nós uma paz que o dinheiro não compra, uma paz que não são as riquezas desse mundo que podem nos dar. É uma paz que excede o entendimento humano. Nós podemos sim desfrutar dessa paz. Então, que você nessa noite possa realmente entender isso. E por fim, eu queria deixar aqui um último conselho do nosso devocional. Cultive uma vida de adorador. É importante nós cultivarmos essa vida. Um encontro do Senhor Jesus, Ele disse assim, lá em João 4, versículo 23 em diante. Mas a hora vem. A hora vem. E a samaritana estava assim. A hora vem. E aí Jesus continua. E agora é. Uau, é agora. Do quê? Em que os verdadeiros adoradores, isso porque existem os falsos, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Foi essa a palavra do Senhor Jesus para aquela mulher que estava procurando um lugar dentro de uma religião aonde adorar. E Jesus disse para ela que a hora tinha chegado. E essa hora era algo que acontecia e não era num lugar, mas era aqui dentro. Em espírito e em verdade, dentro de nós. Adore sempre a Deus. Adore em oração. Sabe? Seja sensível ao agir de Deus. Não desanime. Não desanime. Está difícil? Não desanime. Ore. Fale com Deus. Sabe? Coloca diante do Senhor. Sabe? Busque as respostas no Senhor. Porque Ele tem respostas ao nosso coração. Ele tem consolo para as nossas vidas. Ele tem direção para as nossas vidas. Ele traz a palavra certa ao nosso coração. Então, sabe, busque a Ele. Sabe, não desanime. Não fique pelo caminho. Sabe, não pare. Não se torne presa fácil. Sabe, vamos seguir adiante. Deus, Ele tem algo novo para nós todos que estamos aqui, que estamos ouvindo, que cremos, que somos a igreja. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse instante, mediante essa palavra que nós temos compartilhado. É uma palavra de esperança, de vida. Não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de salvação, é de mudança. Eu quero dizer para você nessa noite que há um destino profético para a sua vida. Deus tem um destino profético e você precisa estar no lugar certo, aonde Deus quer falar,
há um lugar onde Deus quer te usar, há um lugar onde Deus quer se revelar. Ele tem isso preparado para todos nós. Algo novo, Deus, Ele vai derramar sobre a igreja. E eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar na posição certa. Eu quero estar realmente com os meus braços abertos, esperando aquilo que Ele tem para derramar sobre a minha vida. E eu queria que nessa noite você também colocasse seu coração diante de Deus. Eu não sei como que tem sido a tua história. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quais são as suas dores, as suas enfermidades, as suas, seus questionamentos. Mas nós conhecemos um Deus maravilhoso que nos ama demais. Um Deus de poder tremendo, que fez um ato assim grandioso, maravilhoso, de tão grande amor, que foi entregar o seu Filho único para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. E essa é a mensagem de salvação. Esteja preparado para compartilhar Cristo, porque isso é bom, isso é bom, isso é bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos no nome precioso de Jesus. E ouvimos, ó Deus, dessas palavras, que não são palavras nossas, mas são palavras do Senhor, Pai. Tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para nosso ensino, Pai. Nessa noite aqui, Senhor, nesta igreja, e também, ó Deus, em tantos lares, essa palavra ela tem chegado. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela não volta vazia. Por isso, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo nessa noite o novo do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai. Um preparar do Senhor, ó Deus, de forma tremenda, Senhor, para que eles, Senhor, compartilhem a Cristo, Senhor. Qual é a igreja que nós queremos ser, Senhor? É a igreja que está preparada para compartilhar de Cristo, a igreja que tem experimentado desse amor, a igreja que tem compreendido a batalha, que tem entendido que existe um inimigo número 1, Pai. É essa igreja que nós queremos ser, Pai. Uma igreja, Senhor, que sabe que a vitória ela já foi conquistada na cruz. Uma igreja, Senhor, que entende, Pai, que o fracasso ele não é o fim, que há oportunidade, Senhor, de um recomeço, de, Senhor, realmente se colocar em pé novamente, de começar de novo, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Senhor, ministra, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus filhos, Pai. Senhor, sobre todo aquele, Senhor, que tem carregado dores, Senhor, todo aquele que tem carregado dúvidas no seu coração, Pai, que tem procurado o caminho a seguir, Pai. Esse é o caminho, seguir por Ele, aleluia. Oh Deus, faz uma obra de poder nessa noite, Pai, nos corações, ó Deus. Vai restaurando, Senhor, vai transformando, Senhor. Pai, que nós sejamos lançados nessa noite, Pai, em direção à rocha eterna, Senhor. Em direção, Senhor, ao Teu trono de graça e louvor, Pai. Oh, Senhor, aos Teus braços de amor, Senhor, que nos transformam, que nos fazem nova criatura, que nos fazem, Senhor, viver algo novo. Oh, Deus Santo, eu oro nessa noite, Pai, profetizando isso, Pai, sobre a vida da Tua igreja e sobre a vida daqueles que creem. Nessa noite, você que tem ouvido essa mensagem, que ouviu essa palavra, que de alguma forma ela penetrou no teu coração, mas que você ainda não tem certeza, que ainda você não se entregou completamente ao Senhor, eu creio que essa noite também é uma noite de salvação, é uma noite de mudança de vida. E se você ainda não fez essa oração de entrega ao Senhor, eu queria que você repetisse uma oração comigo.
É uma oração muito simples, mas é uma oração poderosa em Deus. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me entrego a Ti. O reconheço como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados. Peço perdão. Perdoa-me, Senhor. E escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, glorifique o Senhor, porque essa oração ela chegou no céu. Essa oração ela chegou no trono. E coisas novas vão acontecer, porque nós cremos nisso. Nós cremos nisso.